Olá, uma saudação especial a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16 da Claronet e também pelo YouTube. Hoje conversamos com a oncologista Daniela Lessa, que é também diretora da Oncocinos aqui de Novo Hamburgo. O nosso bate-papo é sobre câncer de mama e câncer de próstata, em alusão ao Outubro Rosa e Novembro Azul. Daniela, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa, falando sobre esses importantes temas, né? Muito obrigada, Tati. Um prazer. Prazer conversar com vocês todos, de uma certa maneira, representados pela Tati. Estamos em novembro, né? Mas justamente é importante que o câncer de mama não seja só tratado e lembrado durante o mês de outubro. No dia 19 de outubro, porém, a gente teve o Dia Internacional de Combate a esse câncer, que no último ano aumentou nas mulheres, tanto no Brasil quanto no mundo todo, em função dos reflexos da Covid. Algumas atrasaram, não realizaram a mamografia, né? E outras foram descobrir a doença num estágio mais avançado. Então, eu gostaria que nesse primeiro bloco a gente fizesse uma contextualização sobre esse assunto, para quem está nos assistindo aqui pela TV Câmara, né? Falando de como as mulheres podem cuidar melhor da sua saúde, o que elas têm que estar atentas, quais alterações no corpo, né? Tanto na mama quanto em outras partes. Em março a gente fala bastante do colo do útero, né? Então, que você nos trouxesse também informações novas em relação a tratamentos e a evolução dessa doença que todo mundo tem um receio bem grande, né? Sim, e é pertinente ter esse receio, porque realmente, assim, o câncer de mama é o câncer mais frequente em mulheres no Brasil. No mundo ele também é, fora o câncer de pele, não, melanoma, é o câncer de mama, né, o mais prevalente. E também, infelizmente, é o que mais mata. Então, faz sentido a gente ter medo, faz sentido ter campanha de conscientização, mas faz todo sentido que a gente lembre de cuidar da saúde todos os dias do ano. Todos os dias são uma nova oportunidade para a gente fazer escolhas no caminho da saúde, né, da prevenção. E assim, para os exames, né? Então, cada uma deve estabelecer uma vez por ano para fazer os seus exames de rotina, e a partir dos 50 anos a mamografia, né, anual é recomendada, porque é o exame que traz diminuição de mortalidade, por aumentar o diagnóstico precoce. Pessoas, ou seja, mulheres que tenham na família alguém que já teve câncer de mama, essa preocupação deve começar mais cedo? Sim, especialmente se o diagnóstico nesse familiar foi um familiar de primeiro grau, ou seja, mãe, irmã, né, às vezes filha, porque aí indica um componente genético hereditário com maior probabilidade de ser encontrado. O que isso quer dizer? Quanto mais forte a genética para induzir ao câncer, se eu herdei genes que são oncogênicos, que causam o câncer, predispõem fortemente ao câncer, ele vai se manifestar mais cedo na vida. Então, faz sentido a partir dos 40 anos ou 10 anos antes do primeiro diagnóstico, né? Seria uma regra que a gente usava bastante. Hoje em dia, algumas sociedades de oncologia indicam a mamografia a partir dos 40, né? Isso é uma discussão mundial, mas o básico é aos 50, né? A partir dos 50. Mas se tem algum caso de câncer de mama fora da faixa etária esperada, que normalmente é um câncer que mais prevalente vem a partir dos 50, 60 anos, então a gente já tem que ficar mais atento e buscar antes. Qual é o problema, às vezes, de fazer um exame antes dos 40 anos, por exemplo? Por que não se rastreia todas as mulheres, né? Porque a chance da gente encontrar um câncer antes dos 40 anos é rara e ele não é muito visível na mamografia, que é o exame que realmente cura, né? Traz a chance maior de cura. Não é que o exame cure, mas de uma certa maneira indireta ele cura. Porque a mama, ela tem um aspecto mais denso. Quanto mais jovem a mulher,
maior influência hormonal ali ainda, mama mais densa. O que isso quer dizer? A radiografia, que a mamografia é uma radiografia, ela precisa do contraste para aparecer. E se ela é muito densa, aquele contraste não acontece, porque o tumor normalmente é uma formação mais esbranquiçada radiologicamente. Então, a gente não consegue identificar o tumor. Então, nessas mulheres mais jovens, às vezes, elas vão achar pela palpação, pelo autoexame. E qual outro tipo, além do autoexame de exame, né, que seria complementar a mamografia? A ultrassom, que se chama? O ultrassom, que é a ecografia mamária, especialmente em mamas mais densas, né, ela pode ajudar, ou para avaliação de cistos, né, nódulos que às vezes na mamografia aparecem bem arredondados, são novos, vamos dizer, né, apareceram de um ano para o outro, mas tem características não de malignidade, por exemplo. Aí pode ser um cisto, aí a ecografia complementa, vê se tem algum conteúdo dentro desse cisto, né? E nos dá mais tranquilidade no sentido de não precisar biopsiar, né? De imediato, poder acompanhar cada 6 meses, 1 ano, aí o exame vai, junto com o histórico clínico, vai indicar. Acontece então de algumas mulheres terem um nódulo ou vários nódulos, eles não serem malignos e às vezes precisa se retirar e às vezes precisa de um acompanhamento mais de perto. Exatamente. Isso? Então, quando recebe um exame de mamografia, ecografia, vem ali uma sigla que assusta muito, mas que a pessoa é uma fala comum entre os médicos, né? BIRADS, né? Aquele termo BIRADS 1, 2, 3, 4, 5 são características radiológicas ali que indicam maior risco de malignidade, né? Então, BIRADS 2 basicamente é uma mamografia normal ou ecografia normal, sem suspeita, né? E 3, 4, 5 eles vão aumentando a suspeição ou já é de um caso já confirmado, né? Outra coisa, se a gente fala de histórico familiar, o histórico pessoal também é histórico de risco, né? Então, quem já teve um câncer de mama tem mais risco de ter outro, não somente da doença voltar, mas de ter um novo, um segundo primário, que a gente chama. Então, isso também tem que ser levado em conta. Na mesma mama ou na outra, independente? Exatamente. Além das questões genéticas, o estilo de vida que a pessoa leva, que a mulher leva, ele deve ser considerado, por exemplo, porque teve um estudo do próprio INCA que fala a importância, por exemplo, da amamentação, de hábitos saudáveis de vida, do exercício constante, né? Exatamente. O tabagismo, que é muito falado em outros cânceres também, né? Então, isso influencia no possível desenvolvimento de um câncer? Influencia. O que acontece? A gente tem o câncer de mama, assim como o câncer de próstata, que nós vamos abordar também, né, mais tarde. Eles têm um fator, um componente de hormonal importante. Então, eles se abastecem dos hormônios, né? O câncer de mama pode se abastecer dos hormônios ou não, né? Aí é uma característica de cada um. Porque o câncer, ele é, na verdade, são várias doenças, né? Existem vários tipos, subtipos de câncer de mama que são doenças bem diferentes umas das outras. Mas, então, como medidas de prevenção, tem coisas que a gente pode mudar e tem coisas que a gente não pode mudar nos fatores de risco, né? Então, por exemplo, eu nascer do sexo feminino já é um fator de risco importante para câncer de mama. Lembrando que os homens também podem ter câncer de mama. Mas ser mulher já é um fator de risco, não tem como mudar esse sexo biológico. Histórico familiar, eu não tenho como mudar, né? A genética que eu recebi eu não tenho como mudar. Mas eu posso modular lifestyle, né? Que são os comportamentos para amenizar ou retardar o meu diagnóstico ou nunca vir a tê-lo, né? A gente tem várias escolhas que a gente pode fazer para melhorar, diminuir esse risco. Uma delas, então, a amamentação, né? Existem dados de quanto tempo de amamentação, o quanto que ele protege, né? Quanto mais, melhor.
O início da primeira gestação também é um fator, né, importante. Um fator que a gente também não tem muito como mexer, exceto na menopausa, mas na primeira menstruação a gente não tem como mexer, é um fator de risco também, porque expõe, quanto mais tempo a gente fica exposta aos hormônios, mais a mama recebe mensagens para proliferar e para eventualmente desenvolver um câncer de mama. Então tem coisas que a gente pode mexer, por exemplo, o uso do anticoncepcional hormonal, que é uma dúvida frequente, ele pode ser usado com segurança, mas ele aumenta um pouquinho o risco. Mas esse risco ele é curto, depois que se para ele volta, ele regride, né? Não é uma coisa que vai deixar um risco permanente. Então, a gente pode cuidar do alimento que a gente come, diminuir a gordura na alimentação, parece ser bem importante, né? Manter um peso saudável, nem mais, nem menos. Fazer exercício físico de rotina, né? 3, 4 vezes por semana, 30 minutos, com uma maneira, de um modo assim, constante, isso também reduz o risco. Mas, quando a gente fala que esses fatores, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, mas fulana vegetariana, sempre se cuidou, magrinha, está lá com câncer de mama. Sim, acontece, né? A vida, né, o câncer, assim como a vida, ele é feito de múltiplos fatores, múltiplas interações. A gente vai fazer a nossa parte da melhor maneira possível para viver saudável. O mínimo que a gente vai ganhar é diminuir o risco e diminuir o risco de outras doenças também, como as cardiovasculares. Então, exercício físico e boa alimentação, evitar alimento industrializado, é recomendação geral. Você falou em alguns cânceres de mama que acometem pessoas com menos de 40 anos. Eles costumam ser mais, assim, agressivos? Sim. Quando nessa faixa etária, né? Sim, a gente tem uma tendência. Eles se caracterizam por terem uma maior incidência daqueles casos mais complicados. O que acontece? Daqueles subtipos de câncer de mama, é mais frequente achar os subtipos mais agressivos, né? Então, não é o simples fato da idade, né? Mas, sim, que a gente encontra mais subtipos mais agressivos nessa faixa etária. Então, se você conhece alguém que tem câncer de mama antes dos 40 anos, ou porventura você seja, não quer dizer que o seu caso vai ser mais grave. Tudo depende do subtipo, né? Mas a gente realmente observa que incide tipos mais agressivos, né? Quanto mais jovem, mais agressivos. Nós temos dados aqui também do INCA, né, que é o Instituto Nacional do Câncer, que cerca de 2,3 milhões de novos casos foram estimados para o ano de 2020 em todo o mundo. E no Brasil, 66.280 novos casos de câncer de mama em 2021. Né? O quanto a pandemia impactou no aumento desses números, Daniela? O que era esperado é que a pandemia ocasionou? Ela ocasionou um retardo nos exames. E não foi só nos exames, né? Porque as coisas, o período de lockdown, tudo ficou, o confinamento ficou tudo fechado, as pessoas tinham medo. Quando buscavam atendimento, muitas vezes o médico não estava, ou o exame demorava para ser retornado por motivos de saúde, né? O médico está com Covid, fechou o consultório por 2 semanas. Então, até mostrar aquele exame, até encontrar o caminho, tudo isso demorou. Além do medo das pessoas, né, de frequentarem os serviços de saúde. Então, isso vai trazer impactos, já começaram a ser vistos, os primeiros estudos já estão demonstrando o impacto disso na mortalidade do câncer, infelizmente. A oncologia nunca fechou, por exemplo, nunca, em nenhum dia houve confinamento, encerramento de atividade na oncologia por causa da pandemia. Mas a oncologia se faz dos outros, né? Então, no momento em que
a ecografia estava fechada, ou o mastologista não estava atendendo, ou o cirurgião torácico, enfim, né? Em que em algum momento se fechou, tudo isso também foi trancando, né? E os estudos indicam um aumento de mortalidade por câncer, né? Já tem um estudo francês demonstrando isso, as estimativas americanas indicavam que a gente ia ver mais de 10 mil casos extra só de decorrência da pandemia. Depois se observou que se resgatou um pouco, né? Com a abertura sequencial dos serviços se resgatou um pouco. Então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas o que a gente sabe é que a nossa população está ficando mais longeva, está vivendo mais. É o principal fator de risco para câncer, é a gente viver mais, né? A idade. Então existe uma expectativa de que a gente ainda vai ver aumento de casos e provavelmente de mortalidade por essas doenças aí num futuro próximo. As reposições hormonais, elas costumam interferir. Você falou da reposição em relação à pílula anticoncepcional, mas até as outras reposições que a gente sabe que algumas mulheres fazem na menopausa, né? É um assunto meio polêmico? Estas sim carregam mais, né, risco. Porque pela idade, quando a mulher é exposta, né, na terapia de reposição hormonal vem depois da menopausa, então já é a idade de maior risco para câncer de mama. E aí aquela reposição hormonal, se ela não bem indicada, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então hoje se indica para uma população bem específica que precise muito e por um tempo determinado, não mais que 2 anos, né? Tempo prolongado ele influencia muito nesse risco. Então, ela pode ser segura desde que cercado de alguns cuidados, né? Individualização, tempo mais curto, doses menores, aí tem a questão entre estrógeno e progesterona também que tem que cuidar, né? O tipo de reposição que vai ser administrada, então tem tudo isso. Antigamente se fazia bem mais reposição hormonal, né? Toda mulher que entrava na menopausa, ela recebia reposição, era indicado muito frequentemente, as pacientes usavam 10 anos de reposição. E aí começou a se observar que isso aumentava o risco, né? Outra coisa que a gente não mencionou, mas que é importante, é o álcool, né? O álcool é um fator ainda em estudo. Ele está recebendo cada vez mais evidências de que sim, ele pode aumentar o risco de câncer de mama e que talvez nenhuma dose seja segura, né? Então, também é um hábito a gente, no mínimo, assim, ser parcimonioso, ser moderado, né? Você falou sobre o câncer que também atinge os homens, né? Aqui nas estatísticas é cerca de 1% dos casos. Mas os sintomas e o tratamento e a maneira de detectar é a mesma das mulheres? Basicamente é a mesma. O homem tem a glândula, né, embaixo do tórax, só que vai aparecer algum nódulo, né? E aí a gente procede com os exames de avaliação, assim como na mulher, os mesmos exames, né? Só que como o tórax do homem, então, tem menos, não tem a glândula mais proeminente, ele aparece mais fácil no nódulo, mas também ele está mais perto da parede torácica, né? Então, ele tem um risco de já estar mais próximo do músculo, de ser um tumor mais invasivo. A gente daí tem que olhar o homem com um olhar diferente também, com câncer de mama. E vamos falar um pouquinho em relação aos tratamentos, então, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, todas essas palavras que costumam também assustar bastante as pessoas. O que temos de novidade em relação ao tratamento para câncer de mama? Bom, a radioterapia está ficando cada vez... A radioterapia é o tratamento localizado. Então, o paciente tem que fazer a cirurgia, isso é uma dúvida frequente, né? Dos pacientes, eu tenho mesmo que fazer a cirurgia, mesmo que eu faça a químio antes da cirurgia e aquela doença desapareça por completo, eu tenho que fazer a cirurgia, tenho que fazer a cirurgia. Então, a cirurgia entra no tratamento, a radioterapia em alguns casos, né? Para complementar a cirurgia, porque é um tratamento local também.
A radioterapia tem sido cada vez menos tóxica, né? Esse tem sido o ganho, né? Que a gente tem visto ao longo dos anos. Mais breve, então o paciente precisa ir menos vezes no serviço, isso é muito bom. E menos tóxica, os aparelhos cada vez melhores. No quesito quimioterapia, então a gente tem um tratamento que a gente chama sistêmico, que é a quimio ou a hormonioterapia ou a imunoterapia. Aí a gente vai para uma gama de medicamentos. Aí cada caso ele tem a sua especificidade que precisa de uma determinada receita, né? O que a gente tem de novo? A gente está conhecendo um pouco melhor os subtipos de câncer e conseguindo estratificar e dosar para quem a gente precisa dar mais tratamento e para quem a gente pode abrir mão, por exemplo, da quimioterapia. Existem perfis genéticos que a gente pode fazer no tumor, quando aquela paciente tem um risco que é intermediário, que a gente, só pelas características clínicas, a gente fica na dúvida se vai se beneficiar com a quimio ou não, a gente pode fazer um teste genético, vem um perfil desse tumor, ele nos pontua num ranking se ela é baixo risco ou alto risco. Então, se a gente tem que fazer quimio, pode abrir mão da quimio com mais segurança. Então, isso é um avanço muito bacana. Infelizmente, não é disponível ainda em larga escala, porque existe um Pelo SUS? Impacto financeiro grande, nem por convênios e nem pelo SUS. Então, a maioria dos convênios não ressarce esse tipo de avaliação e, às vezes, fica, então, por uma decisão individual da paciente de fazer esse investimento, né? E os efeitos colaterais, muitas pessoas costumam sentir enjoo, vômitos, queda de cabelo, ainda esses são mantidos. Sim, para câncer de mama existem alguns protocolos de quimioterapia que induzem mais queda de cabelo e outros menos, né? E depende muito também do cabelo da pessoa, né? Do indivíduo ali que está recebendo o tratamento. Existem mecanismos de tentar inibir essa perda, que é a touca gelada, né? Então, faz um resfriamento do couro cabeludo enquanto está recebendo a quimioterapia para tentar diminuir essa queda de cabelo. Isso também teve avanços importantes nos últimos anos, né? Já tem mais disponíveis essas toucas, né, para uso, mas elas não são efetivas em 100% dos casos. Quanto a náuseas, vômitos, tem muito medicamento, então, para ser usado, combinações de medicamentos, estratégias nutricionais também para combater, né? O cansaço, que é frequente também pós-químio, é um pouco mais difícil de combater, não existe remédio para combater o cansaço que vem da quimioterapia, exceto o exercício físico. Então, durante o tratamento de quimio é muito importante manter atividade. Isso parece um contrassenso, os pacientes têm muito medo de fazer atividade, não vou aguentar, não vou conseguir, mas manter uma atividade ou mesmo iniciar é o que mais vai combater o cansaço e vai ajudar ela a se recuperar. E quando a mama ela precisa ser totalmente retirada ou algum quadrante da mama, o que as mulheres têm à disposição em termos de leis, né, que possam garantir que não seja tão abalada a autoestima da mulher, além de todos os outros, né, problemas trazidos pelo câncer? Aí é uma área que especificamente assim eu não domino, né? Questão das leis ou do que é o obrigatório ou o desejável, né? O que seria o desejável, né? Vamos falar assim, seria que toda mulher pudesse ter disponível o melhor tratamento para o caso dela. O tratamento tem a parte que a gente tem que garantir oncologicamente, né? A segurança, do ponto de vista assim ali de tratar a doença e por outro lado, a questão de qualidade de vida, de impacto, né, que tem uma cirurgia mamária.
Quando é possível, a maioria das pacientes, ao menos no Hospital Regina, né, no SUS do Hospital Regina, elas já saem com a prótese, né? Então coloca uma prótese de silicone. Antigamente se fazia outro tipo de cirurgia, que não usava prótese, usava o próprio corpo da paciente para fazer uma enxertia. Tinha umas que ficavam muito boas, né? Mas assim, era uma técnica que eu acho que devia ser mais difícil para o cirurgião, porque realmente nem todas ficavam boas. Mas a prótese é bem mais acessível, bem mais disponível hoje em dia, né? E aí elas já saem da cirurgia, às vezes, já com a mama refeita. Nem sempre isso é possível, ou do ponto de vista técnico, né? Às vezes, não, por alguma questão que a mastologista avalie, não vai dar agora, a gente vai ter que postergar para um segundo momento, ou colocar um expansor para a pele retomar, né? Aí tudo tem que ser definido em equipe multidisciplinar, porque aí o radioterapeuta pode emitir uma opinião, né, de qual momento colocar a prótese, o cirurgião, o oncologista quando faz a quimioterapia antes também, depende dessa triangulação, dessa conversa. Quanto tempo a mulher pode se considerar curada, assim, do câncer? É um longo tratamento? Tem questões que se fala, sobrevida, ou esse termo não se usa mais? A cura para o câncer de mama, vamos dizer assim, os primeiros 2 anos são os que mais a gente tem risco de a doença voltar. Então, são os mais impactantes. Isso vai caindo depois bastante, né? E atinge um platô, que a gente chama, que é uma estagnação na curva, que é da gente saber que o risco é mínimo depois de longos anos. Mas ela nunca atinge o zero. Então, a vida inteira tem que cuidar. Dani, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos, então, a um breve intervalo e voltamos já falando sobre câncer, então, de próstata. Fique conosco. Ei, queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho, não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta aqui no estúdio da TV Câmara e agora a nossa conversa será sobre câncer de próstata. Nossa convidada de hoje, então, é a médica oncologista Daniela Lessa. Daniela, falamos no primeiro bloco um pouco mais sobre o câncer de mama, né, os cuidados, tratamentos, sintomas, a importância da detecção precoce e agora falando do Novembro Azul e saúde do homem, né? Também teve um aumento, né, em relação à pandemia e eu gostaria que tu nos contextualizasse também como está a situação dos homens brasileiros em relação à saúde, né, e especialmente em relação ao câncer de próstata. Sim, os homens, eles realmente vão se preocupar mais com a saúde pontualmente, né? Então é importante o Novembro Azul para chamar a atenção para a saúde masculina. E acho bacana, assim, esse tipo de abordagem também, que é a saúde masculina, não é só câncer de próstata, né? Então, acho bem importante isso. Em novembro, a gente trabalha também as questões relacionadas ao diabetes, né? Sim, e é o que tu mencionaste, a gente estava conversando antes, né, do câncer infantil. Câncer infantil, Novembro Dourado também, dourado. São os três. Exatamente. As 3 temáticas. Então, na verdade, faltariam meses do ano, né, para a gente buscar, assim, ações para a saúde. Mas o que é importante é que com essas campanhas de conscientização a gente consegue trazer todos os outros junto, né? E desmistificar um pouco e tirar o palavrão câncer, né, que é uma coisa que traz medo e o medo costuma nos emperrar e nos impedir de ir adiante de buscar tratamento. Mas os homens precisam, então, estar atentos à sua saúde e buscar atendimento médico e personalizar o rastreamento do câncer de mama, de próstata. Por quê? Nem todo homem, no geral, a gente indica rastreamento, né?
Aí a gente vai, é uma situação que ela pode ser bem controversa dentre as várias sociedades de combate ao câncer, né? A Sociedade de Urologia, a Sociedade de Oncologia Clínica, a europeia, a americana, tem vários consensos a respeito e não existe um consenso único. Às vezes as recomendações elas variam. Via de regra, a partir dos 50 anos até os 69 é o que se recomenda o rastreamento através do PSA e do toque retal. Então o PSA é um exame sanguíneo que ele é específico da próstata, é o antígeno prostático específico. Então, se ele está aumentado, é a próstata que está produzindo. Quanto mais avança a idade, maior a próstata masculina e mais ele produz esse PSA. Não necessariamente isso é câncer. Então, algumas vezes a gente faz o rastreamento e o PSA está um pouco aumentado, mas não é por conta de câncer. Então, o urologista, o médico que vai fazer esse rastreamento é que vai indicar qual o momento de ir adiante na investigação, de fazer uma biópsia, fazer um outro exame complementar, né? E tudo de acordo com as características também desse paciente, né? Porque hoje a gente vê homens de 80 anos fazendo o rastreamento e às vezes sendo submetidos a tratamentos que eventualmente poderiam ser poupados, porque o câncer de próstata ele tem uma grande variabilidade também de como que ele se expressa na pessoa, né? Ele pode ser bastante indolente, ou seja, bonzinho, ou ele pode ser muito agressivo. Então, por isso, tanta controvérsia na recomendação da triagem para câncer de próstata e do início do tratamento ou não, porque existe uma ideia geral de que às vezes o paciente pode vir a falecer em decorrência de outra doença tendo o diagnóstico de câncer de próstata. Então, se ele tem um diabetes, é importante, se ele tem uma cardiopatia, uma doença cardiovascular mais preponderante, que é mais comum em faixas etárias mais elevadas, e um câncer de próstata mais indolente, esse câncer de próstata deve ficar lá para trás na prioridade de tratamento, né? Para não atrapalhar a qualidade de vida masculina também. Existem casos, por exemplo, que o PSA ele não dê alterado e o câncer ele se confirme somente pelo exame de toque retal, que é um exame que gera polêmica e também os homens eles são mais reticentes, né? Tem um desconforto a respeito, né? A respeito da sexualidade envolvida, né? Nesses mitos. É difícil, tá? Muito difícil você achar um nódulo com um PSA normal. Pode acontecer de um câncer de próstata metastático muito agressivo, por já se manifestar de uma maneira muito agressiva, o PSA não ser preponderante, porque existem alguns casos, são mais raros, em que o tecido está tão diferenciado que ele não produz mais o PSA. Então, ele não serve como marcador nesses casos, mas é muito raro. A maioria das vezes o PSA vai aumentar antes de qualquer coisa. É mais comum a gente achar pequenas alterações do PSA, indicando tumores muito pequenos, que a gente não consegue palpar, não consegue identificar, e aí se faz biópsias aleatórias, do que o contrário. E o que o homem deve prestar atenção? As mulheres fazem um autoexame, né? Consegue identificar o nódulo. E o homem, que sintomas ele costuma ter que possa fazê-lo desconfiar assim que alguma coisa está errada? Ele pode ter dificuldades para urinar, né? Pode ter dor também na região ali do períneo, que é aquela região perto ali do saco escrotal, né? Do ânus. Ele pode ter dificuldade sexual também. Todas essas coisas são mais comuns com o avançar da idade, né? Então, os sintomas podem se misturar. Num tumor mais avançado, o principal sintoma pode ser através da dor óssea, dor no corpo, né? Porque é normalmente o primeiro local de metástase à distância do câncer de próstata.
mais para um rastreamento, para uma questão assim mais de tô saudável, tô assintomático, é fazer o PSA, né? E no Anualmente? Anualmente, aham. Aí tem um nível pelo qual o urologista vai indicar, isso aqui a gente tem que fazer mais cedo, isso aqui o senhor pode voltar daqui a 2 anos, ou aqui nós temos que fazer uma ecografia transretal, talvez, né? Ou uma ressonância, são exames complementares aí que podem indicar como proceder, né? Como fazer o segmento até chegar no diagnóstico. No câncer de mama, a gente viu que se tem algum caso na família, baixa em 10 anos, de 50 para 40, a primeira mamografia. E no caso masculino, se tu sabe, o irmão teve, o pai teve, né, já vem de gerações, assim, os primeiros exames, as primeiras preocupações devem acontecer mais ou menos também em torno dos 40 anos? Exatamente, mais ou menos também em torno dos 40 anos. Esses cânceres, assim, próstata, mama, ovário na mulher, eles podem estar relacionados a alterações genéticas que são, às vezes, pipocam na família, aparecem, né? Então, quando a família tem casos de câncer em adultos mais jovens, abaixo de 50 anos, seja ovário, mama, próstata, às vezes intestino, a gente tem que daí perseguir esse tipo de diagnóstico mais cedo, daí a partir dos 40. Se for optado, né, se for recomendado o tratamento cirúrgico, ele para por ali no câncer de próstata ou também se usa terapias hormonais, quimioterapia como complemento de tratamento? Depende do estágio da doença, né? O câncer de próstata, ele tem estágios, né? Se ele está confinado à próstata, é o momento de operar. Se ele já está um pouquinho mais avançado ali localmente, normalmente não se opera, se faz toda uma avaliação pré-operatória para realmente identificar, está dentro da cápsula, não está invadindo, está confinadinho, bom, cirurgia, não está, radioterapia ou hormonioterapia até combinadas, né? Com o tratamento, ele sempre vai dar algum efeito colateral, seja hormonioterapia, seja radioterapia, seja cirurgia. Quando a gente combina todos, então somam-se, de uma certa maneira, esses efeitos colaterais. Então, tudo depende de caso a caso, vamos dizer, paciente muito jovem, um tumor muito agressivo, que tem um Gleason alto, que é um número que vem na biópsia, que identifica se esse tumor tem um comportamento mais agressivo ou mais indolente. Tudo isso vai ajudar o médico a identificar o risco desse paciente de desenvolver uma doença metastática, porque nesse momento tudo que a gente quer saber é quem eu tenho que tratar mais e vai funcionar, eu vou colocar mais tratamento, impor mais toxicidade para essa pessoa e quem que eu posso preservar desse tratamento porque o risco dela é muito menor. Né? Então, nesse momento, a gente combina todos esses fatores, com idade, o Gleason, que é aquele númerozinho que vem na biópsia, o confinamento ou não da próstata, questões outras que impactam também na escolha do tratamento, como é que esse paciente vive sua vida, né? Como é que está o seu grau de continência urinária, de potência sexual, porque esses tratamentos, de uma maneira ou outra, podem vir a interferir nessas facetas da vida e isso tem que ser muito esclarecido com o paciente, para ele poder também fazer parte dessa decisão terapêutica. Sim, por exemplo, na cirurgia, a pessoa, o homem, no caso, ele pode acontecer de não poder mais manter relações sexuais? Pode acontecer com qualquer um dos tratamentos, né? O que se costuma ver que alguma queixa de diminuição de potência é muito frequente logo depois da cirurgia e ela vai diminuindo, alguns homens vão recuperando, então ao longo do tempo vai melhorando um pouco até um certo nível, porque já é uma idade que já costuma já ter uma diminuição de potência, né? Então tudo depende de como o paciente estava antes, né? Incidir a radioterapia, além da cirurgia, ela estabelece isso com muito mais severidade, né? E a hormonioterapia, na verdade, é uma castração hormonal.
Então, um paciente, enquanto estiver sob o uso de hormonioterapia, ele vai ter inibida a sua testosterona, que é o hormônio masculino que permite, né, a ereção. Então, realmente, dependendo do tratamento que ele vai fazer, ele pode ficar temporariamente com uma impotência ou essa impotência vir a se tornar mais a longo prazo e ela tem graus também, né? E assim como acontece com as mulheres, os homens são que estão com câncer de mama, que decidiram, ou foi, que a equipe médica decidiu pela cirurgia ou por manter o acompanhamento, né? Também é durante vários anos, assim, até vários anos. E sempre que a gente trata um paciente por câncer, a gente, especialmente se a gente faz um tratamento, a gente cuida depois do pós-tratamento, né? Como é que ficou, como é que está a saúde no geral, né? O risco de ter um novo segundo câncer, né? Também, se a gente tem um câncer, é porque a gente tem um solo um pouco mais fértil, então a gente tem uma propensão um pouco mais do que as outras pessoas, a população no geral, a desenvolver um novo. Então a gente também faz um preventivo dentro do consultório oncológico durante o segmento. Os primeiros 2 anos são os mais impactantes ali para tentar identificar se a doença voltou ou não. A partir dali a gente também começa a trabalhar muito a prevenção. Falando um pouquinho de dados, né? Trouxemos dados referentes ao câncer de mama, agora falando no Brasil também, segundo o Instituto Nacional do Câncer, né? Mais de 65 mil homens desenvolvem o câncer de próstata a cada ano, né? Número parecido com o das mulheres, né? Próximo, né? Mas a mortalidade por câncer de mama, se eu não estou enganada, ela é um pouco mais alta do que por câncer de próstata. Eu não sei se eu tive essa percepção, se ela é errada, mas parece que o câncer de mama para as mulheres é mais agressivo porque tu não tem essa possibilidade, que nem no câncer de próstata, né, de acompanhar a cirurgia, detectou, né, um carocinho, alguma alteração, já faz a cirurgia, e o homem pode acompanhar, sim, né, e de repente fazer outro tipo de tratamento. Exatamente. E eles, os 2 principais cânceres ali, mama e próstata, se vai pegar o segundo e o terceiro em incidência, não chegam a 69 mil para o câncer de mama, acho que não chega a 40 mil os outros 2 em maior incidência, né? O segundo e o terceiro lugar no ranking. Então isso é bem mais, assim como o próstata, né? Mas o de próstata, apesar de ser o mais comum, ele não é, eu acho, se eu não me engano, esses dados às vezes a gente confunde na cabeça, mas acho que o de pulmão, ele tem maior mortalidade. Então é por isso que dá essa visão, né? Opa, talvez seja menos agressivo num contexto geral, né? Mas a gente tem, vale lembrar, várias situações ali. Então, sempre assim, quando a gente está falando de saúde pública, de recomendações gerais, né, de triagem, a gente está alertando para vir e fazer essa checagem com o médico. Não para tomar decisões aleatórias, né, mas com o seu médico, da sua confiança, né, chegar, identificar, quero fazer meu exame, o que eu vou ter com esse exame de retorno, se vier alguma alteração, como que eu vou lidar com isso, né, isso é o médico de confiança ali que vai tratar, né, com a pessoa. E essa pergunta vale não somente para o câncer de próstata, nem de mama, mas para todo, né, todo e qualquer tipo de enfermidade, né? Como o emocional, né, da pessoa e da própria família, de quem está junto, né, interfere nesse momento de tratamento e cura? É muito importante essa tua pergunta, porque interfere muito, porque a palavra câncer, ela é muitas vezes associada com morte, né? A primeira coisa que vem à cabeça, assim, será que eu estou com câncer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou deixar meus filhos sem o apoio, né? Ou como é que eu vou contar para minha família, né? Como é que eu vou lidar com essa situação? São várias coisas que vêm à cabeça na menção que talvez você possa ter um câncer, né? Então, isso pode causar inúmeras reações, né? A pessoa pode bloquear, simplesmente não querer tomar contato com isso, e aí não ir no médico, não fazer os exames de rastreamento,
por ela não ter a esperança de que isso vai ser revertido, né? Então, a primeira coisa que eu gostaria, assim, de já deixar, que eu sei que tem gente nos ouvindo e que talvez esteja passando por essa situação, né? Tem que ir no médico, tem que confiar, tem resultados excelentes, tem que colocar a sua saúde o quanto antes na mão de alguém da sua confiança para que possa agir de uma maneira adequada. Se esconder ou fingir que não existe é a pior alternativa. Tem que enfrentar e ir adiante, porque se reverte, né, em muitos casos. Então, o cuidador, o familiar, o paciente, ele é muito impactado. Ele é impactado emocionalmente, pelo medo, às vezes envolve o financeiro também. Não às vezes, sempre envolve o financeiro, né? Existe uma toxicidade envolvida financeira também, que é atribuível ao câncer. Porque às vezes essa pessoa pode estar numa idade produtiva e ser o arrimo da família. E aí ela vai ter que, talvez, temporariamente, parar de trabalhar ou ter alguma consequência com relação a isso. Então, ela tem que despender mais recursos com o tratamento, mesmo que ela tenha um plano de saúde ou tenha o acesso pelo SUS, ou alguma coisa vai impactar na vida dela. Socialmente, como é que as pessoas vão aceitar? Como as pessoas vão ver, que tipo de olhar as pessoas vão ter para com aquela pessoa, né? Que se é uma doença que impõe tanto medo, as pessoas também refletem isso. E isso faz com que a pessoa se sinta mal, né? Por isso tão importante, às vezes, para as pessoas não perderem os cabelos. Pelo impacto visual e imediato que isso tem no outro, né? Na sua dignidade pessoal, no como que o outro te olha, né? Com pena, com medo, com rechaço, né? Então, esse impacto emocional é muito amplo. E isso afeta, inclusive, no buscar o cuidado, buscar a prevenção. O assunto é complexo, né? Acredito que a gente tenha abordado os principais tópicos, assim, né, de alerta, como você falou, num geral, né, sobre a temática. Mas gostaria que deixasse uma mensagem, então, a quem está nos assistindo pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, pelo nosso YouTube, né? Se tem algum medo, alguma dúvida, né? Se está passando pelo tratamento. E se quiser trazer mais algum assunto que a gente tenha deixado de abordar, fique à vontade. Obrigada, Tati. Eu acho que conceitos gerais, então, o ano inteiro é momento, então, de se ocupar da saúde, de buscar atenção médica, de buscar hábitos saudáveis. Então, exercício físico, uma alimentação mais rica em alimentos naturais e menos processados, buscar estar com seus exames em dia, usar protetor solar, cuidar do intestino também, se tiver algum sintoma, né? Buscar atendimento médico de imediato, caso seja sangramento, caso tenha algum sinais importantes que sempre deve parar para buscar médico. Sangramentos, caroços, rouquidão por mais de 2 semanas, tosse, perda de peso, anemia que não sejam plausíveis dentro de algum contexto, tudo isso é motivo para imediatamente buscar um atendimento médico. E o que eu posso dizer é que câncer tem cura, câncer tem tratamento, não precisa se esconder, tem que buscar ajuda e sempre tem um ganho com qualquer situação de vida, a gente sempre ganha alguma coisa também em troca. Então, são experiências que às vezes transformam vidas e de uma maneira positiva. Daniela, muito obrigada por aceitar mais uma vez estar conosco aqui, trazendo esses esclarecimentos tão importantes. Conversamos em 2019, conversamos em 2020 sobre diversos assuntos e outros tipos de câncer também. Obrigada pelo convite e por todos os esclarecimentos, então, que nos trouxe a comunidade aqui de Novo Hamburgo e que também esteja nos assistindo pela internet. Eu que agradeço muito, Tati, agradeço a vocês, então. Terminamos mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet. Nosso bate-papo foi
sobre câncer de mama e câncer de próstata, com a oncologista Daniela Lessa. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara, canal 16 da Claronet, e essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, vamos nos cuidar então e até breve.